Que bom estarmos mais uma vez juntos. Agora a gente está fazendo uma transmissão aqui experimental também pelo YouTube. Afinal de contas, a gente está procurando ao máximo levar qualidade para que você possa participar conosco, você que tem participado dos nossos estudos e, claro, tem enriquecido demais. Então, queremos cada vez mais trazer essa possibilidade que você esteja junto conosco, que você possa mandar as suas perguntas e que a gente possa fazer isso de bastante coletiva, que é o grande sentido dessa união durante esse momento de distanciamento social, né? Nada melhor do que estarmos todos juntos. E hoje nós vamos estudar sobre a mediunidade, nós vamos falar sobre as diferentes características da mediunidade e vamos falar também as finalidades de cada uma, né? Toda segunda a gente tem procurado trazer esse tema para que a gente possa aí aprender. Vamos, claro, antes de qualquer coisa, iniciar o nosso estudo com uma oração. Nada melhor do que buscarmos o auxílio dos nossos irmãos espirituais, buscarmos essa inspiração divina para que a gente possa, com essa tomada ligada lá no alto, trazer para a gente os melhores sentimentos, as melhores inspirações. O Éder hoje que vai conduzir este estudo, a gente que vai fazer as perguntas e vai ser muito bom, claro, tem sido muito maravilhoso. E nós vamos agora pedir à nossa irmã Luziane que possa conduzir este momento de oração para nós. Zu, muito boa noite. Boa noite, queridos amigos, irmãos. Então vamos, né? Fechar os nossos olhos, aqueles que desejarem, e conversar com Deus. Pai de amor e bondade, Criador de tudo que existe, gratidão por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome. Rogamos ao nosso doce Mestre Jesus, querido amigo, que acompanhe as nossas reflexões, que não falte em nós bom ânimo, coragem e esperança. Pedimos, Jesus, por esses momentos em que atravessamos nosso planeta escola, nossa amada Terra. Pedimos aos bons amigos que nos acompanhem, que a luz do Teu entendimento, do Teu amor, da esperança chegue em todos os lares, em todos os locais onde houver um coração angustiado, sem esperança. Mestre querido, nos acompanhe, não somente nessa noite, nos estudos, alargando a nossa compreensão, o nosso entendimento, mas em toda a nossa jornada. Gratidão, Jesus, ser conosco. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Maravilha. Agora são 19h03, hoje é dia 20 de abril de 2020. Cumprimento inicialmente, claro, o nosso querido irmão Éder. Irmão Éder, tudo bem? Tudo bem, Daniel. Boa noite a todos, né? Uma alegria estarmos aqui de volta, né? Para juntos estarmos refletindo um pouco mais sobre o tema. Maravilha, maravilha. Nós vamos começar exatamente com a Luziane, mas antes quero dar uma boa noite para o Gustavo, uma boa noite para o Simval também. Obrigado, meninos, por estarmos juntos mais uma vez, né? Boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos também. Maravilha. Nós vamos começar exatamente com a Azul. A Azul que vai trazer a primeira pergunta da noite. Azul, com você. Tá certo. Éder, meu amigo, boa noite. Nós sabemos pela doutrina espírita, né, que a mediunidade ela é uma faculdade humana, natural, e é o meio, né, em que nós nos conectamos, o espírito e a humanidade. E que existe aí alguns tipos e algumas classificações. Eu queria entender um pouco mais, né, quais seriam essas classificações da mediunidade. Você pode trazer para a gente logo no início? Claro, Zu, muito bom, uma pergunta que ajuda bem, né, entendermos as expressões básicas dentro do tema. Bom, quando nós falamos de mediunidade, estamos falando de tipos, né? Na verdade, existe uma infinidade muito grande de formas dessa sensibilidade mediúnica. É dito que não existem duas mediunidades iguais, só por aí dá para a gente entender o universo, né, de tipos de sensibilidade que existem. Mas dentro do contexto doutrinário, né, é importante a gente lembrar que tem sido feito um estudo
que ele vai, de alguma forma, agrupar muitas dessas sensibilidades, né, tipos de mediunidade, para favorecer o nosso entendimento. Então, nós temos vários tipos de mediunidade, vamos citar algumas, né? A audiência, né? Quando o médium ele consegue ouvir a voz dos companheiros desencarnados. Tem o desafio da vidência, que é aquele que consegue ver os nossos irmãos na realidade espiritual, ou quadros da realidade espiritual. Mas tem outras até menos conhecidas, com a psicometria, que são formas bem singulares dessa mediunidade, quando uma pessoa, por exemplo, toca no objeto, né, ele, pela sua sensibilidade, consegue perceber fatos da vida de quem aquele objeto, né, a quem ele pertence. Então, existem muitas expressões e tipos de sensibilidade mediúnica, né? Se nós pensarmos em graus de sensibilidade, também há muita coisa a ser trabalhada. Nós vamos falar de uma forma mais simples, esperando que todos possam entender. Bom, quais são esses graus que a gente pode pensar? Existem a mediunidade nos mais diversos graus. Por exemplo, a intuição. Há pessoas que têm essa sensibilidade muito desenvolvida. Costuma ter uma percepção tão elevada que, às vezes, costuma perceber mais do que uma pessoa que tem a vidência. Então, são pontos muito sutis dentro desse estudo, né? Então, são graus que podem ter, por exemplo, citando a questão da intuição. Segundo os estudiosos, a gente pode lembrar, por exemplo, nesse sentido, o desafio da vidência. Alguns classificam vidência e ainda desdobram, por exemplo, em clarividência, ou audiência e clareaudiência, né? E segundo alguns autores, a vidência seria, nesse caso, a pessoa que percebe quase a realidade espiritual ou a presença de um companheiro desencarnado. E um clareaudiente, por exemplo, ele, além de perceber o companheiro desencarnado, ele consegue perceber o estado emocional desse mesmo espírito, né? Mesmo a clareaudiência, ele ouve o companheiro desencarnado, mas, no caso da clareaudiência, mais do que a audiência, ele consegue perceber o estado emocional do espírito. Então, são formas de classificação também. Mas eu gostaria de abrir um pouquinho mais esse aspecto, quando se fala de classificação da mediunidade, e nós citamos aqui alguns tipos delas. Existe também, para um aspecto de estudo didático, separar os tipos de mediunidade em dois básicos, que são mediunidades de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos inteligentes, né? Como é que a gente poderia entender isso, né? De uma forma bem simples, digamos que estejamos todos nós aqui, nós 5, reunidos no ambiente, e percebemos um companheiro desencarnado. Ou seja, se apresenta um companheiro fora do corpo físico, né? Apresenta-se no nosso ambiente. Se todos nós percebermos esse companheiro desencarnado, tendo em vista que nem todos nós somos médiuns ostensivos, né, que têm essa sensibilidade aguçada, a vidência, por exemplo, particularmente a vidência, se todos nós percebemos esse espírito, nós podemos definir que foi uma mediunidade de efeitos físicos, porque ela foi percebida por todos e, portanto, pela nossa visão, vamos dizer, tradicional, né, ou normal. E, num paralelo, se estamos 5 aqui reunidos, apresenta-se um companheiro desencarnado, e só 2 pessoas aqui os percebem, aí nós vamos saber que é uma mediunidade de efeito inteligente, ela diz respeito à sensibilidade desses 2 médiuns que possibilitaram enxergar um companheiro fora do corpo físico. No primeiro caso, houve uma materialização, o espírito, né, modifica a sua aparência, ele se adensa para que ele possa ser percebido por todos. No segundo caso, no caso de uma mediunidade de efeito inteligente, diz respeito à sensibilidade dos médios, por isso perceberam e outros não. Então, é uma das formas de classificação da mediunidade, né? A mediunidade de efeitos físicos e de efeitos inteligentes. É um aspecto. Maravilha. Estamos, neste momento, com vários amigos aqui acompanhando. Quero cumprimentar aqui a Lorena, que deseja uma boa noite a todos, a Maria Pacheco, que mandou um coração para todo mundo, a Ilka, boa noite, amigos, a Mafalda também, cumprimentando todo mundo, e o Orly também, a Orly também de Oliveira, cumprimentando todo mundo. Muito bom estarmos todos juntos. Você tem alguma dúvida sobre mediunidade? Hoje a gente está falando sobre as diferentes características e para o que cada uma, qual que é
a finalidade de cada uma, né? Você tem alguma dúvida sobre essa questão, sobre esse tema? Você pode participar aqui, mandando a sua pergunta, a gente vai estar lendo aqui. Até acabou de cumprimentar também aqui. Boa noite, olá, muito obrigado, minha irmã, pela audiência. Vamos agora com o nosso irmão Simval. Irmão Simval, qual a sua pergunta? Mais uma vez, boa noite a todos. Porque há muitas pessoas que sofrem em função dessa sensibilidade mediúnica. Mas queria saber se ela pode ter uma conotação expiatória. Você poderia nos falar acerca disso? Tranquilo, Simval. Isso aí vai abrir para nós uma outra classificação que também é feita para favorecer o estudo. É da mediunidade quanto à natureza. E ela vai entrar um pouquinho também na questão trazida pela Azul, quando fala que a faculdade mediúnica é natural, né? Então, nessa classificação também didática, para favorecer o nosso aprendizado, costumamos dividir a mediunidade, assim aprendemos, em 3 classes. A mediunidade natural, ou missionária, a mediunidade de trabalho e a mediunidade expiatória. Costuma-se trabalhar nessas três classificações para entender um pouquinho esse aspecto. Deixa eu abrir um pouquinho esse tema, eu acho que vai valer a pena a gente dissecar um pouquinho essas três classificações. O que é a mediunidade natural, né? Se nós recordarmos bem o conceito de mediunidade, que o Kardec traz em o livro dos médiuns, ele inicia falando que médiuns somos todos nós. Então, mesmo que a gente tenha uma faculdade menos ostensiva, por exemplo, a intuição, tão somente, né? Não sei se a palavra tão somente cabe, porque é uma senhora faculdade, mesmo que a gente traga tão somente a intuição, isso continuamos sendo médiuns de qualquer forma, né? E essa intuição, ele vai dizer bem, aliás, a mediunidade, ela é inerente ao ser. Por isso que, aproveitando a fala da Azul, nós podemos dizer que a faculdade mediúnica ela é natural no ser. Mas quando nós falamos dessa forma, né, recordando Kardec, nós estamos expressando a mediunidade natural, é aquela que é concedida no ser desde a sua criação. Então, desde que nós somos homens, melhor dizendo. Desde que o homem, ele é portador dessa faculdade. Bem, vamos dizer, rústica, né, embrionária, lá na retaguarda da evolução, e que se amplia à medida que a evolução se processa. Nós tivemos a oportunidade de recordar uma fala que está no livro dos Mensageiros, do Benfeitor Espiritual, quando diz que a faculdade mediúnica, ela, vamos dizer, é uma fatalidade evolutiva, a ampliação desses canais. Ele vai falar com outras palavras, né? Então, à medida que a evolução acontece, abrem-se as comportas mentais e nós ampliamos essa capacidade perceptiva. Então, se nós pensarmos nesse sentido, essas faculdades que para nós às vezes são surpreendentes, às vezes uma pessoa com uma evidência muito clara, a psicometria, em mundos mais elevados, isso é condição de todos os seres que vivem no mundo melhorado e têm esses campos de apreensão muito mais ampliados do que o que conhecemos hoje, né? Então, essa é a mediunidade natural, é aquela que nasce com o ser, se amplia à medida que a evolução acontece. Importante nós lembrarmos dessas características da mediunidade natural, porque é uma faculdade que não se perde, é conquista, não se perde, né? Ela se amplia, mas não se perde, sempre a temos. Então, essa é a natural. Por que englobamos dentro dessa característica de mediunidade natural a missionária? Por quê? À medida que a evolução acontece, se amplia, tem espíritos que estão lá na frente, já tem isso como conquista, uma faculdade bem mais ampliada. Um espírito desse, vindo nascer no mundo como nós, que é um mundo de provas e expiações ainda, ele vai ser um dos missionários que a gente tem notícia, que a gente pode contar nos dedos aí, aqueles que vêm aqui como missionários, né, se a gente pode assim dizer. Então, essa é a mediunidade natural. Mas existe uma outra classificação que seria a mediunidade de trabalho. Qual a diferença dela? É porque, como a outra é natural, ela é de conquista, a mediunidade de trabalho é uma concessão temporária. Nós pegarmos as obras de André Luiz, por exemplo, particularmente a obra Mensageiros, nós vamos ver vários exemplos de companheiros que tiveram
uma preparação do corpo físico para receber essa ou aquela faculdade como um empréstimo, com vistas ao que eles precisavam solucionar na próxima existência. Então, foi uma faculdade de empréstimo, ela não é conquista. Terminada a experiência física, pode ser que ele não tenha aquela mesma capacidade perceptiva que ele tinha. Não é? Então, essa é a faculdade mediúnica de trabalho. E uma terceira classificação poderia ser chamada de expiatória. É quando a pessoa vem com o processo de uma sensibilidade aguçada, mas em função dos seus erros de passado, ela tem uma conotação expiatória. Né? Mas, ainda assim, é preciso não perder de vista o aspecto didático dessa classificação. Só para a gente enfatizar isso que nós estamos falando agora no final, que é um aspecto tão somente didático, importa lembrar, por exemplo, uma experiência muito enriquecedora nesse terreno, que é a de Ivone Pereira do Amaral. Nós sabemos que Ivone Pereira foi uma médium ostensiva, fez um trabalho belíssimo, trouxe obras de subido valor, né? A começar por Memória de um Suicida. Segundo alguns, né, o próprio Chico diz que em 50 anos antes dessa edição não tinha tido um livro como aquele, e que 50 anos depois não surgiria outro igual. Só para ter uma noção da grandeza daquela obra. Mas esse espírito, né, que foi a Ivone Pereira do Amaral, hoje na realidade espiritual, ela fala muito, ela conta nas suas obras, né, Recordações da Mediunidade, por exemplo, um livro muito bom para se estudar sobre o tema, das experiências que ela viveu no início da sua faculdade. Foi muito sofrido, muito sofrido. Mas nós sabemos, ela mesma conta, né, de experiências dela de passado, onde ela teve erros graves, processo do autoextermínio, mais de uma vez. Então, justifica, de alguma forma, a mediunidade dentro dessa conotação didática, embora expiatória. Porque, inicialmente, foi muito desafiador para ela. Basta que nós procuremos os relatos que ela traz das suas experiências, vamos ver como que foi difícil a experiência dela no terreno mediúnico. Vários desafios. Né? No entanto, pela dedicação que ela tem, mesmo dentro dessa conotação expiatória, ela, por essa dedicação, transforma a sua mediunidade em mediunidade de trabalho. Tanto assim que se fez de instrumento dócil para poder trazer aquelas obras de subido valor. E somos de pensar, como muitos também acreditam, que chegando, né, dando sequência a esse trabalho que ela iniciou, ela transformou a sua mediunidade de trabalho em uma mediunidade missionária. Então, numa única existência, ela, de alguma forma, ela fez vamos dizer, atravessou essa classificação, se fazendo de um instrumento dócil dos amigos e benfeitores, como é um elemento extremamente respeitado, particularmente no nosso meio. Né? Recordemos que Chico chamava a Ivone Pereira como a heroína silenciosa. Né? Se ele foi um herói, ela foi também. E ele fala que ela foi uma heroína silenciosa, porque nem todas as pessoas conheciam a grandeza e a disposição daquele ser. Então, existem faculdades mediúnicas de conotação expiatória? Nesse sentido didático, sim. Quando ela inicia de uma forma difícil, né? Tem pessoas que falam, chegam às vezes até na casa espírita, eu gostaria de tirar essa coisa de mim, né? Fazem referência à sensibilidade mediúnica, de uma forma até engraçada, mas é preciso que a pessoa entenda esse mecanismo. À medida que ela se adere ao propósito da oportunidade, ela tem meios de fazer, como fez a Ivone, fazer disso uma oportunidade singular, né, para a sua própria experiência e para a experiência de muitos. Acho que ajuda a entender. Maravilha. Queremos continuar aqui cumprimentando a todos aqueles que estão na audiência, a Silvânia, mandar um abraço aqui também para a Flávia, para a Simone, para a Maria Pacheco, para a Cideia Márcia, para a Viviane Matos e a Maria Luísa. Todo mundo mandando uma boa noite a todos. E a Flávia fazendo aqui uma pergunta, que é o seguinte: os sonhos podem ser uma espécie de mediunidade? Nós vamos perceber, nós agradecemos, né, a participação, com alegria que recebemos essa participação. Nós poderíamos depois até reservar um dia para falar sobre sonhos, o sonho e o sono. Legal. O sono e os sonhos. Mas vale a gente, né, já sinalizar alguma coisa nesse sentido. Quando a gente fala de mediunidade, a gente costuma tratar o tema no pacote, mas existem nuances aí dentro que, em função da pergunta, vale a gente
a gente destacar. Porque existem faculdades que, na verdade, não são propriamente mediúnicas. A própria vidência pode ter essa conotação. Porque ela não depende, para eu ter uma vidência, por exemplo, de um quadro da realidade espiritual, eu não tenho necessariamente que ter a contribuição de um outro espírito nesse aspecto. Não sei se deu para entender. Estou vendo um quadro da realidade espiritual. Isso é uma faculdade anímica da alma, né? Eu tenho a capacidade de ver. Muitas vezes ela é utilizada mediunicamente, que ela às vezes é acionada por um companheiro desencarnado. Eis a mediunidade, né? Pressupõe a presença de um desencarnado. Mas a questão do sono físico entra um pouquinho nisso. Nós temos, por dons, né, a possibilidade de afastar-nos do corpo físico durante o período do chamado sono. Então, o que acontece? Mais uma vez, lembrando aquele aspecto básico, né? O espírito com seu corpo espiritual, em função do nascimento, se liga lá no útero materno, né, no embrião em formação, ao corpinho em formação. Então, ele vai ajustar célula a célula, célula do corpo espiritual com célula do corpo físico, e vai promover o processo reencarnatório, que se completa nos chamados 7 anos de vida aproximados, não é isso? Mas se esse ajuste acontece em função de necessidades da vida física, né, muito específicas, na verdade o espírito aproveita toda e qualquer liberdade que esse corpo grosseiro lhe dá. Então, nós já dissemos aqui em outra oportunidade, uma leitura muito concentrada, por exemplo, de uma obra, se um espírito, se um médium pudesse nos observar numa leitura muito, é provável que eles nos observassem levemente afastados do corpo. Então, sem o perceber, nós faríamos um transe, que é esse afastamento. Isso já predispõe alguma percepção de natureza espiritual. Pense no sonho agora, que, na verdade, é um afastamento completo entre o corpo espiritual e o espírito do corpo físico, né? Então, quando saímos do corpo físico, né, através do sono, nós temos vivência espiritual. Ela pode ter uma conotação mediúnica, se, durante esse sono físico, por exemplo, nesse afastamento, eu no contato com o espírito, ele me traz mensagens, né, para mim ou para serem repassadas, obras, tem pessoas que escrevem livros segundo esse momento de afastamento, né, durante o sono físico. Mas eu posso também afastar-me do corpo físico e ter percepções de natureza espiritual sem necessariamente um contato com um companheiro desencarnado. Então, sob a ótica da possibilidade de, durante o sono físico, eu ter contato com um companheiro que possa me trazer uma mensagem, uma orientação, qualquer coisa, ela pode ter essa conotação de um sono mediúnico, né? Mas não necessariamente, porque o sono também pode ser tão somente o que a gente chama, né, um desdobramento, onde você tem a possibilidade de afastar-se do corpo e ter vivências espirituais. Então, pode ser classificado? Sim, quando há a interferência de um espírito, né, um outro espírito que não o nosso, afastado do corpo, para trazer uma mensagem, alguma coisa desse tipo. Não é o processo mediúnico, quando é tão somente o desdobramento e você tem uma vivência espiritual. Não sei se fica claro para a nossa irmã. Maravilha, maravilha. Caso não tenha ficado claro, Flávia, é só enviar mais uma pergunta aqui para a gente, um comentário, tá bom? Nós temos mais 2 perguntas aqui, mas eu vou abrir aqui para o Gustavo, para que ele possa fazer sua pergunta, e daqui a pouco nós temos mais perguntas de internautas aqui que estão nos acompanhando, todos juntos nessa grande corrente, muito gostoso. Afinal de contas, estamos estudando essa doutrina que nos esclarece, que nos promove cada vez mais a consciência de que somos seres eternos. Gustavo, com você, meu irmão. Pessoal, muito boa noite a todos. Que Jesus abençoe os nossos esforços de estarmos aqui estudando para melhor servir. Não é isso? Exatamente. Ô, Éder, a minha pergunta é referente à xenoglossia. O neologismo, ele foi cunhado pelo professor de Paris chamado Charles Richer. E a gente tem aqui no Brasil um grande estudioso desse fenômeno mediúnico, que é o senhor Ernesto Bozano. Inclusive, ele tem um nome chamado xenoglossia, que foi editado pela FEB em 1949. E o professor Ernesto Bozano, ele diz o seguinte: os médios falam ou escrevem em línguas que eles ignoram totalmente, e às vezes ignoradas de todos os presentes.
A gente tem esse fenômeno relatado no livro dos Apóstolos, no Ato dos Apóstolos, no que tange a passagem do Pentecostes. E o próprio Chico Xavier, ele escrevia também em vários idiomas. A gente tem mensagem do Chico em francês, tem mensagem em inglês, e tem mensagem do Chico até num idioma chamado luxemburguês. Eu não sei se vocês é do conhecimento de todos, mas vale a pena retratar aqui, que o Chico ele recebeu mensagem nesse idioma para um industrialista famoso aqui da nossa região, das Minas Gerais, chamado senhor Luiz Enche. O Luiz Enche fundou a Belgo Mineira, que hoje é ArcelorMittal, e começou com a planta de João Molevade. Ele tinha uma grande fortuna, foi herdada do seu pai, e iniciou o negócio na parte da siderurgia. Então, o Chico, na década de 40, sem conhecer o idioma e muito menos o senhor Luiz Enche, escreveu uma carta em luxemburguês, no qual foi apresentada para o senhor Luiz Enche, e ele falou o seguinte, ele falou que aquela carta ali, ela foi de fato escrita por quem conhecia o idioma na sua figura gramatical íntegra. Então, Éder, eu queria que você comentasse para nós acerca desse fenômeno mediúnico. O médium, ele de fato, pode trazer a mensagem sem ter estudado ou ter conhecimento da língua, ou de fato o desencarnado se apropria disso em alguma parte da sua história para poder trazer a mensagem? Muito bem trazido, Gustavo. De alguma forma, você já trouxe a resposta na própria pergunta, mas vamos abrir, né? É muito interessante. É um fenômeno até muito curioso, né? Quando você vê um médium trazendo uma mensagem, por exemplo, né, através da psicofonia, de uma outra língua, que ele não tem conhecimento na atual encarnação. É um fenômeno bastante curioso até. Aliás, esses fenômenos, né, às vezes acontecem da escrita inversa, coisas desse tipo, nos remetem a um primeiro momento, nós pensamos na maleabilidade de certos médiuns. Nós estamos falando de Chico Xavier, né? Um espírito que veio com uma missão muito bem definida. Nós talvez estejamos longe de entender a grandeza que foi a presença desse coração junto de nós. Mas pensemos nisso, na maleabilidade daquele médium, que não foi construída nessa única experiência. Nós temos registros de que Kardec se valeu das contribuições de Chico na época da codificação, né? Ele foi uma daquelas jovens que auxiliaram Kardec. Então, mas isso remete até a tempos antigos. A gente pensar lá, né, nos exilados de Capela, eu não sei, não ele como sendo exilado, não necessariamente, não temos registro nesse sentido, mas se você pensar lá na Índia, no Egito Antigo, já existiam ocupações com esses terrenos espirituais. E não sabemos todos esses registros relacionados ao médium como Chico Xavier. Bom, é esse aspecto da maleabilidade do espírito, que favorece muito, mas a xenoglossia, né, que é essa faculdade onde o espírito tem facilidade de falar por outra língua, segundo os estudos que são trazidos, ele precisa ter nas experiências que se foram registros daquela linguagem. Então, ele tem nos seus arquivos mentais, né, que estão lá no inconsciente, ele precisa de ter esses registros. Então, ele teria muita dificuldade de expressar a mensagem numa outra língua. Então, ele não tem conhecimento dessa língua na atual existência, mas existe o registro através de experiências dele que se foi. Então, de alguma forma, quando acontece a xenoglossia, né, a psicofonia, por exemplo, através de uma outra língua, o espírito está acionando no seu arquivo do subconsciente as experiências que ele teve em outros terrenos, naquela mesma linguagem. O Emmanuel fala que todos nós já nos aquecemos sob o sol de todos os continentes. Bom, dá para a gente pensar quanta trajetória, né, não foi cumprida aí por muitos de nós, e particularmente o espírito, por exemplo, como o de Chico Xavier. Então é preciso, sim, que o espírito tenha na sua bagagem um conteúdo de experiências junto àquela linguagem, né? A par da maleabilidade, que pode ajudar muito, mas não fluiria, talvez, com tanta facilidade
se não houvesse o registro que ele tem de outras vidas. Acho que isso aí dá para entender. Maravilha. Agora vamos para mais uma rodada de perguntas de todos que estão participando aqui conosco. A gente agradece todo mundo que está aqui junto. Estamos nessa grande corrente, estamos juntos, né? A Viviane Matos pergunta o seguinte: podemos dizer que os médios ostensivos são médios de trabalho? Pois ainda há irmãos com dúvidas referente à mediunidade de trabalho. E ainda falando sobre o médium ostensivo, ela ainda complementa, né? O médium ostensivo de desdobramento, você pode também dar uma breve explicação? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo retratar tudo que foi falado aí. O médium de desdobramento, vou pegar pelo finalzinho para ver se a gente consegue, aí se for qualquer coisa você me ajuda aí, viu, Daniel? Recordar os itens aí. Claro. Mas o médium de desdobramento, né? O que acontece? Numa atividade mediúnica, eu não sei se a pessoa que está fazendo essa pergunta, mais uma vez agradecemos, né, a participação, não sabemos se ela tem conhecimento do que seja uma faculdade, uma reunião de educação mediúnica. Existem pessoas que se reúnem para essa atividade, né, na tarefa socorrista, por exemplo, para trazer mensagens, coisas do tipo, e nessa atividade mediúnica, nós podemos encontrar médios com faculdades muito diferentes. Às vezes um é um médium psicofônico, outro tem a vidência, e às vezes um tem a mediunidade de desdobramento. Mesmo ali na reunião, por aquele mesmo mecanismo do sono, ele pode fazer isso de forma lúcida. Ele entra numa concentração através, por exemplo, do mecanismo da prece, e ele, pela sua facilidade, afasta-se do corpo e tem condição de ir em ambientes, favorecer em linhas de trabalho, ou ser instruído fora do corpo físico e retorna com aquelas recordações, ou não, né? Ou ele, então, traz uma psicofonia, ele é afastado do corpo, tá? Então, aí tem muitas nuances aí dentro. Mas é uma forma de mediunidade. E aí tem tantas coisas que poderiam ser trabalhadas dentro desse tópico. Por exemplo, o médium se afasta do corpo, né? Porque, e fora do corpo, ele é lúcido. Aí ele traz a mensagem, quando ele retorna, às vezes pergunta para ele, você lembra o que você trouxe? Ele diz, não me recordo de nada. Há pessoas que dizem, porque foi o Espírito que falou para o seu intermédio. Tá? Isso aí não funciona exatamente dessa forma. Tá? Porque no caso do desdobramento, né, quando ele está fora do corpo físico, como nós dissemos, o médium é lúcido. E toda a comunicação passa pela mente do médium. É importante nós entendermos isso, porque às vezes as pessoas numa atividade mediúnica, por exemplo, menos esclarecida, uma pessoa com esclarecimento relativo, está lá na atividade mediúnica, ele é um médium psicofônico, com essa facilidade e tudo mais, aí o espírito manifesta através dele, dá murro na mesa, arreda a mesa para cima, solta palavras dessa daquele calão, e ele fala, foi o espírito que falou. Então ele se exime com essa desculpa. Na verdade, não funciona assim. Né? Porque o médium, em todas as expressões da mediunidade, ele é filtro. Então, mesmo afastado do corpo físico, ele fala de uma mediunidade inconsciente, né? Mas ele é médium inconsciente. A mediunidade é inconsciente do ponto de vista de quando ele volta. Ele não tem lembrança do que aconteceu durante a experiência fora do corpo. Porque a grosseria, às vezes, do cérebro físico, né, não comporta aqueles registros. Tem médios que são inconscientes, outros são conscientes, outros recordam. Mas é importante pontuar, mais uma vez dizendo, que fora do corpo físico, o médium afastado, ele é lúcido. Então, ele é completamente responsável pela manifestação que acontece por seu intermédio. Ainda que retornando ao corpo, ele não recorde da mensagem. No livro dos Domínios da Mediunidade, tem um exemplo lá que é especial nesse sentido. A pessoa que tiver mais curiosidade nesse terreno, procure pesquisar lá, vai ver como ele fala, que é detalhe, como é que o médium pode cortar uma comunicação, mesmo afastado do corpo, justamente por causa dessa lucidez. Então, ele pode filtrar uma comunicação mesmo afastado do corpo, porque passa pelo cérebro perispirítico dele. Eu acho que esse é um aspecto do desdobramento, que não sei se atende a nossa companheira. Mas eu gostaria de retornar, me ajuda aí, Daniel, falando a primeira parte da pergunta. A primeira parte da pergunta, em síntese, todo médium ostensivo é um médium de trabalho? De trabalho, é isso mesmo. É interessante pensar nesse aspecto. Essa é uma das questões que também vira mexe, surgem as questões para atendimento fraterno, quando a pessoa tem acessibilidade, fala assim,
Eu tenho a obrigação de trabalhar mediunicamente, uma vez que eu tenho a sensibilidade? Isso vai remeter até aquela classificação que acabamos de trazer. A mediunidade natural, né, que é aquela que é conquista do ser, ela pode se expressar de forma muito, muito tranquila e não definir uma necessidade de trabalho no terreno mediúnico. Porque ela é uma mediunidade natural, não tem necessariamente que ter um compromisso no campo mediúnico. Já a mediunidade de trabalho, que é aquela que é concedida, é só nós pensarmos. Se nós estamos na realidade espiritual, programando uma nova existência física, e tivemos uma concessão de uma sensibilidade mais aguçada, ela tem uma finalidade, que é o trabalho. Né? Nesses casos, nós precisamos, seria muito bom que nós ajustássemos os propósitos da programação feita. Então, quando a gente tem uma sensibilidade mediúnica que surge assim, mais desafiadora, onde o início dela gera um pouquinho mais de dificuldade, são sinais de uma mediunidade de trabalho, né? Quando não caminha para um processo expiatório. Nesses casos, esse processo do desconforto, ele funciona como um chamamento, né? Então, é como se a espiritualidade estivesse sinalizando para nós, meu irmão, você fez conosco um compromisso na área mediúnica. Seria bom que você dedicasse esse terreno. Então, quando a mediunidade é de trabalho, ela é sinalizada, as mais das vezes, por esse desconforto na fase inicial em que ela surge, e pode surgir em qualquer idade, né, da pessoa, é um convite da espiritualidade ao exercício dessa faculdade. Lógico que, diante dessa sinalização, ele vai procurar primeiro um estudo, né, saber o que é essa faculdade, inteirar-se disso, para mais à frente identificar-se como atividade de educação mediúnica, e aí sim, tendo o compromisso, integrar-se numa tarefa. Né? Quando a mediunidade é natural, ela é muito suave, então ela não tem essa conotação de maior cobrança, entre aspas. Então, não pressupõe não obrigatoriedade no terreno mediúnico. O que não impede da pessoa dedicar-se nessa área. As circunstâncias da vida falam muito nesse terreno. Porque mesmo uma pessoa que tem uma mediunidade de conquista, ele percebe pelos sinais da vida se ele se ajusta a um terreno mediúnico como proposta de trabalho, não como campo de compromisso lá de trás, como uma dedicação pelas faculdades que ele tem. Então, observar-se e observar a vida em torno, né? O Emmanuel fala isso com muita tranquilidade, né? A circunstância é a vontade do Pai em favor da criatura, observa na sua experiência. Se a minha faculdade é aquela que me traz um certo desconforto, principalmente no início, é possível que eu tenha um compromisso. Vai em busca do estudo. Se for um campo de compromisso, vai fluir com naturalidade. Se não, também vai acabar não fluindo. O que é delicado, às vezes, é a nossa fuga, né, deliberada, quando está sinalizando alguma coisa, aí é preciso rever. Talvez não seja a melhor opção. Né? Maravilha. Essa sua resposta, a Viviane, eu acho que responde também a sua resposta, né, Lorena? Ela perguntou assim, quem está apto a fazer o curso de mediunidade, como poderíamos saber que é hora de dedicar ao exercício? Eu acho que é exatamente isso que você acabou de falar, né, Éder? Que é a questão desse chamado interior, deste incômodo, e nesse momento, é o momento realmente da gente fazer essa busca, e todos aqueles que buscam encontro, correto? É isso mesmo? Sim, valendo aí um parênteses rápido. Sim. Porque nós estamos falando de mediunidade ostensiva e compromisso na área mediúnica. Esse foi um aspecto abordado. Mas a busca de estudo da faculdade mediúnica deveria ser de todos nós. Lembrando que a mediunidade é faculdade para a vida. Então, ainda que nós não tenhamos compromisso, né, numa casa espírita, dentro da atividade mediúnica, e nem preciso ser espírita para ter sensibilidade mediúnica, seria importante nós buscarmos esse conhecimento. Nós vamos lidar isso no nosso dia a dia com muito mais tranquilidade, talvez ser muito mais úteis. Às vezes a pessoa veio para ser um professor, por exemplo, numa sala de aula. Ignora ele o quanto ele é assistido espiritualmente através de uma tarefa dessa. Dizem os amigos espirituais, todos estão em púlpitos, são muito auxiliados espiritualmente. O André Luiz vai chamar isso no livro Mecanismo de mediunidade ignorada. As pessoas que estão lá na Azul, no processo da evangelização lá, não é? Quanto auxílio não recebe nesse terreno? Então, talvez não tenha um compromisso direto na atividade mediúnica em si,
mas precisamos conhecer sobre esse tema, porque é uma faculdade para a vida. Então, estudar mediunidade deveria ser o esforço de todos nós, independente desse compromisso direto ou não. Maravilha. Queremos cumprimentar aqui também a Edna, de Governador Valadares, está nos acompanhando aqui. A Rosemarie Diniz também nos acompanhando, mandando um oi para todos. E a Lila Trancoso Pacheco, eu acho que é isso, né, Lila? Também deixou uma pergunta, daqui a pouquinho a gente vai responder. Fraternidade Espírita Nosso Pequeno Lar, mandando boa noite, que bom, estamos juntos aqui fazendo esse estudo, minha querida irmã Sandra, né? Agora vamos fazer mais uma rodada aqui também, daqui a pouco a gente vai responder a sua pergunta, viu, Lila? E agora vamos para a nossa irmã Zu Luziane. Irmã Zu. Éder, amigo, você disse aí pra gente sobre o filtro, né? O médium, ele tem um filtro. E pensando nessa mediunidade mais ostensiva, que ela é uma mediunidade, né? É um dom, vamos dizer assim, é um convite ao trabalho, né? Mas ela é essa intermediação mesmo, né? Que algumas pessoas têm para servir de meio, entre os espíritos e a humanidade, mas ela é uma condição orgânica, né? E inerente, não é isso mesmo? Inerente à condição e moral do médium, às crenças, até a própria religião. Não tem que ser espírita para ser um médium. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho nesse campo, porque a mediunidade, ela não faz seleções, né? Depende da capacidade de entendimento intelectual, da crença do médium, da religião e até da moralidade, né? Você fala um pouco sobre isso para a gente? Tranquilo, obrigado. É um tema também mereceria, né? Tem tanta coisa para falar aí dentro, né? Dentro desse ponto. A questão da concessão da mediunidade não guarda relação efetivamente com essas questões todas. Por exemplo, nós citamos aqui a questão de idade. A mediunidade, ela pode eclodir em qualquer idade da criatura. Então, não tem uma questão de idade, né? Não precisa a pessoa estar amadurecida para ter isso. Tem crianças que já têm a sensibilidade mais aguçadinha, ainda que para além daquela natural, e tem pessoas mais velhas, onde isso costuma aflorar, isso acontece com algumas expressões. No terreno da concessão, claro que não guarda relação com as questões de natureza moral. Isso vai remeter um pouquinho à questão até das finalidades da mediunidade. Eu não sei se alguém estava com essa pergunta para a gente, mas nós vamos ter que adiantar, pelo tempo e pela oportunidade que está sendo trazida. Porque se a gente pensar, quais são as finalidades da mediunidade? Por que eu venho na condição de médium ostensivo, né? Aí nós vamos valer de um livretinho, não sei se dá para vocês verem, esse livretinho lá da União Espírita Mineira. Ele é simplesinho, mas é muito rico de perguntas e respostas. Nos valendo dele aqui, ele vai perguntar quais são as finalidades, né? Vai secar sobre as finalidades da mediunidade, e ele colocar, primeiro, provar a imortalidade da alma, receber ensinamento dos bons espíritos, expiar os erros de passado e trabalhar em benefício dos necessitados. Então, se nós pegarmos esse item terceiro dessas finalidades, quando eu falo expiar os erros do passado, o que ele está querendo dizer? Muitos de nós tivemos erros, falhas em experiências passadas, por exemplo, com um grande número de pessoas, à frente de multidões, por exemplo. Às vezes, pedimos à espiritualidade, numa próxima encarnação, a possibilidade da acessibilidade mediúnica. Por exemplo, no terreno da intuição, ou da fala mais fácil, né? Para quê? Para a gente poder redimir-se desse passado com um grande número de pessoas, por exemplo, através de uma exposição. É assim, Daniel? Nós que temos compromisso na área de palestras e tudo mais, muitas vezes estamos tendo a oportunidade de reencontrar corações e que um dia falamos coisas que não foram as melhores. Hoje nós estamos reconsiderando a nossa estrada, graças a essa facilidade, encontrando um grande número de pessoas. Então, quer dizer que a pessoa é uma pessoa moralizada para receber? Não. Às vezes a pessoa até tem muita dificuldade nos terrenos morais. E a faculdade é para ela uma bênção, até para ela se corrigir. Né? A faculdade, muita gente fala, é uma faculdade especial. Bom, especial são todas as faculdades que nós temos. Pense na visão, não é? Na audiência, nós temos um templo vivo. Nosso corpo é um templo vivo, pelas possibilidades que nos dá.
A faculdade mediúnica é mais uma dessas faculdades especiais. Não é assim? Então, comparemos ela, por exemplo, à visão. Será que Deus só dá visão aos homens de bem? Não. Ele dá visão a todas as pessoas, embora tenha muitas pessoas espiando esse terreno, independente da condição moral. Não é? Para que, de posse dessas oportunidades, possamos reconduzir a nossa vida de uma forma melhor. O mesmo acontece com a sensibilidade mediúnica. Existe uma questão no livro dos médicos que é muito nesse sentido. Por que Deus concede uma sensibilidade mediúnica a pessoas de condição moral, né, equivocada? Ele fala, justamente para servir de mecanismo de esclarecimento de que as coisas podem ser diferentes. Com outras palavras, naturalmente, a ideia é essa. Né? Então, é uma faculdade que pode ser concedida a uma pessoa de condição menos elevada moralmente, justamente como propostas de crescimento. Né? Então, é importante nós entendermos isso. Eu não sei se a pergunta foi mais além. Abre para nós mais uma vez. Não, é exatamente isso. É. Então, tá bom. Se dava para enriquecer mais, eu perdi um pouco. Vamos lá. Maravilha. Vou trazer aqui o comentário da Viviane Matos, ela dizendo o seguinte, né, um comentário agora. O médium deve seguir estudando sem cessar. Observamos muitos irmãos em situações complicadas por não terem entendimento desse campo lindo que é a mediunidade. Deixa eu cumprimentar agora aqui também o Gilson Matias, está nos acompanhando diretamente lá da Bahia, lá de Paulo Afonso. Maravilha, Gilson. A Jaque Santos e também a Hilda Lopes de Andrade nos acompanhando aqui, fazendo essa grande corrente. Estamos estudando aqui nessa segunda-feira. Muito gostoso, né? Como se fosse a gente estivesse fazendo uma reunião no lar mesmo. Bom, vamos aqui a mais uma pergunta, a da Lila Trancoso. Eu acho que é isso, né? Ela diz o seguinte, eu sou médium audiente, mas não acontece sempre e vejo também. Tenho que desenvolver? Eu acho que entra um pouquinho naquilo que a gente conversou, né? A sensibilidade mediúnica, se ela não tem esse caráter, né, mais desafiador, não foi um chamamento, observe a sinalização da vida. Se ela é espírita, está lá frequentando uma casa espírita, por exemplo, é possível que, num momento ou outro, alguém fala, você não gostaria de participar de uma atividade assim? Às vezes é de uma forma simples que vai surgir esse convite. Então, a gente está atento a esses aspectos, né? Eu não preciso sair à caça do terreno de trabalho, mas está atento às sinalizações que apresentam. Cada pessoa que está dentro do compromisso mediúnico, talvez possa lembrar, recordar como ela chegou nessa atividade. Seria muito curioso se a gente pudesse enumerar essas formas. Porque, às vezes, uma pessoa vai em busca de estudo e acaba chegando naquela atividade. Uma pessoa que está lá num estudo público e uma pessoa percebe a linha de sensibilidade e convida. Então, é preferível nós observarmos esses sinais que a vida vai oferecendo para ver se a gente tem ou não esse compromisso e fazer uma experiência quando ele surgir. E pode ser que mesmo com a experiência a gente entenda que não é o nosso campo de compromissos. Nada errado, né? Agora, o que foi falado é da maior importância, inclusive na fala anterior. Estudar sobre esse tema sempre. Particularmente quem já identifica uma sensibilidade mais aguçada. Porque na vida cotidiana, ela vai se utilizar muito desse conhecimento. E não só para ela, às vezes até para orientar alguém sobre esse tema. Né? Então, sim, a pessoa, se ela vai ter ou não, observe as circunstâncias da vida. Identifique-se com a proposta da busca do estudo e deixe que a vida conduza a gente nesse sentido. A espiritualidade que nos coordena, particularmente o nosso amigo espiritual, eles sabem dos nossos compromissos. E eles que vão organizar circunstâncias para que a gente chegue nos campos em que nós temos necessidade. Eu não entrei no meu campo profissional por mérito pessoal, né? Levantando aqui uma gravata como se eu fosse. Não. Eu fiz o meu esforço, mas a espiritualidade conduziu muito disso para que eu chegasse nesse campo profissional que tem relação com as minhas necessidades. O meu grupo familiar, né? As questões afetivas, tudo passa por essa assistência superior. O mesmo vai acontecer no terreno da mediunidade. Antena, né, antena ligada nas circunstâncias, e vendo como é que a vida conduz, né, sem precipitações, sem correria, sem nada.
Se de tudo ela se mostra ostensiva, já bem complexa, aí a gente vai entender como um chamamento, ou por vezes até uma convocaçãozinha. Cada pessoa tem condição de avaliar isso com tranquilidade. Maravilha. Eliette comenta aqui, excelentes explicações. A Maria Pacheco comenta, quando preparamos uma palestra e na hora falamos e não nos lembramos daquilo que falamos, né? Às vezes a gente fala até coisas que a gente nem parece que sabia, né? Algumas coisas surgem na mente, na verdade, Maria Pacheco. A Jaque Santos comenta aqui, que o nome dela é Alessandra Mesquita, ela está no Canadá nos escutando. Muito bom, que bom saber que nós estamos aí atravessando as fronteiras. E, mais uma vez, a Viviane participando aqui, dizendo o seguinte, que a mediunidade é uma faculdade linda, que ela começou aos 12 anos, mas até hoje ela se questiona sobre a questão da aceitação tão natural, que foi como um outro sentido normal, sem sofrimentos. E ela até pergunta, né, por que dessa naturalidade, mas daqui a pouco a gente vai responder, viu, Viviane? A gente vai abrir aqui para o Simval e para o Gustavo. A Rosemarie comenta aqui, orai e instruí-vos, diz Emmanuel. Maravilha, que bom. E desejamos aos nossos amigos e irmãos da Fraternidade Espírita Nosso Lar um ótimo trabalho, que daqui a pouco eles vão iniciar um tratamento à distância, às 20 horas, e a gente vai estar daqui vibrando, pode ter certeza, minha irmã Sandra. Bom, vamos passar agora a palavra para o nosso irmão Simval. Irmão Simval. Dois pontinhos que nós queríamos que você falasse um pouco mais, embora você já falou a respeito, mas você podia falar um pouquinho mais, assim. O primeiro ponto seria a pessoa que tem uma sensibilidade. Pode-se dizer que ela é médium? Esse seria um ponto. E outro ponto, né, um irmão nosso comentou agora há pouco a questão desse trabalho, como que eu posso trabalhar, ou como que eu posso educar essa minha mediunidade? Ela precisa ser exatamente na mesa mediúnica? Ou tem como fazer isso através de uma tarefa? Você consegue nos falar acerca disso? Deu para entender aí a pergunta? Tranquilo. Só a primeira que eu gostaria que você repetisse, Simval, picou aqui um pouquinho, eu não peguei o conteúdo da primeira pergunta. Você nos ajuda? Sim. A pessoa que tem uma sensibilidade, pode se caracterizar, dizer que ela é médium, uma vez que ela tem uma sensibilidade junto ali? Ela é médium? Tranquilo. Até mesmo aquele conceito de mediunidade natural, né, nós temos aprendido que todos nós somos médiuns. Então, à medida que a pessoa, vamos dizer, vai trabalhando a sua experiência de vida, essa sensibilidade vai se ampliando. Então, isso não define necessariamente uma mediunidade ostensiva. Ela é médium, todos nós somos médiums, né? Mas não define necessariamente uma ostensividade. E ainda assim, ela pode ser um terreno de conquista natural na vida, como aqui nós dissemos, ela talvez não tenha compromisso na área mediúnica. Ela vai ser muito útil em outros terrenos de experiência. Tá? Então, a classificação de médium, na verdade, ela só é, vamos dizer assim, ela é didática. Todos somos médiuns, mas para efeito didático, só chamamos, Kardec vai dizer isso no Livro dos Médiuns, né? Só chamamos médiuns aqueles em quem a faculdade se mostra patente, muito ostensiva. Então, é só uma questão mais didática, né? E o outro aspecto, a outra pergunta, repete para mim, Simão, eu estou aqui com tanta coisa na cabeça, repete para mim. Como nós poderíamos trabalhar, ou educar, ou desenvolver essa mediunidade? Obrigado. Olha, na verdade, como nós dissemos ali anteriormente, que a faculdade mediúnica é faculdade para a vida, na verdade, nós vamos trabalhar isso através da experiência comum, né? Porque quando a gente faz alguma coisa em favor de alguém, por exemplo, as mais das vezes nós somos auxiliados. Quando estudo sobre a influência dos espíritos na nossa vida, a resposta dada em um livro dos espíritos influenciam os espíritos muito mais do que imaginamos. De ordinário, são eles que nos dirigem. Então, observamos que nós estamos frequentemente muito acionados pela espiritualidade. Mas pode ser uma espiritualidade esclarecida, como pode ser irmãos em necessidade ou em dificuldade. Né? Por isso que é importante nós entendermos essa sensibilidade mediúnica, para nós procurarmos sintonizar, né, a nossa mente em planos melhorados e termos uma vida tranquila, realizando sempre o melhor. Então, essa é a grande proposta. Para desenvolvermos a sensibilidade mediúnica, esse tema precisa ser trabalhado, né? Na verdade,
costumamos aprender que a gente não desenvolve a mediunidade, né? A gente educa o processo mediúnico. Muitas pessoas buscam a casa mediúnica para desenvolver a mediunidade. Às vezes, tem de lá, vamos dizer, para corrigir o processo mediúnico. Pontos aí dentro. Porque todos nós, às vezes, já tivemos até experiência, muitos de nós, não muito felizes, e trazemos, às vezes, hábitos em função dessa sensibilidade mal conduzidos, né? Às vezes até na vida cotidiana, uma fala, né, fora de hora, coisas do tipo. E aí é um meio da gente trabalhar essa sensibilidade. Dentro da atividade mediúnica, tem muita coisa que auxilia. A própria atividade mediúnica em si, por não estar focado no objetivo, existe toda uma assistência espiritual, muito capacitada, quando é um grupo sério, né, com desejo sério de aprender, que vai conduzir todo esse trabalho. Então, existem várias formas deles nos auxiliarem na condução da nossa sensibilidade mediúnica. Mas, do ponto de vista mais objetivo, a primeira coisa é o estudo mesmo. Quanto mais nós estudamos, melhor desenvolvemos, por exemplo, as linhas da intuição. Que o médium ele precisa enriquecer-se de valores para que ele possa ser um arquivo útil para os benfeitores espirituais. Então, digamos que chega um espírito de um médico muito capacitado, né, um companheiro desencarnado, muito capacitado na área da medicina, e ele quer trazer uma orientação por intermédio de um determinado médium. Aí vai falar, por exemplo, lá da região da coluna, tal. Aí ele vai trazer a ideia, mas ele vai ter que adaptar a capacidade reduzida do médium. Sabe aqueles ossinhos? Você pensa bem, né? Então, ele vai ter, às vezes, ele poderia trazer de uma forma muito mais fluente a comunicação dele, se fosse alguém que tivesse aquele conhecimento, ele vai ter que trazer de forma arrastada, se a gente pode assim dizer. Então, a educação mediúnica, ela parte pela questão do estudo, né? A elevação do pensamento, a busca de conhecimento para enriquecermos a nossa intimidade. E nosso meio, no meio espírita, nós sempre associamos a busca de desenvolvimento da mediunidade ao estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho vai trabalhar linhas de sentimento dentro de nós, quando bem interpretado. Se a gente ficar no Evangelho só numa questão histórica, nós vamos perder a oportunidade de trabalhar linhas de sentimento. E essa linha de sentimento que conduz o processo mediúnico. Então, tem vários processos nesse sentido. A disciplina em nosso lar, né, o cuidado com a fala, aquilo que a gente seleciona na nossa vida, tudo isso é mecanismo de disciplina nesse terreno. Né? A mediunidade acaba sendo, a atividade mediúnica, a continuidade do nosso esforço diário, e vice-versa. Né? A nossa atividade mediúnica deve constituir uma continuidade também para a nossa vida física. O mesmo exercício que eu faço lá, de cuidado no processo alimentar, o cuidado com a alimentação psíquica durante o meu dia, se isso favorece a atividade em si, e esse mesmo exercício favorece a minha vida, me torna uma pessoa melhor. Então, existe essa correlação, se a gente pode assim dizer. Maravilha, maravilha. Inclusive, essa colocação respondeu à pergunta da Eliette, que era a seguinte: costumamos ver alguns médiuns que não têm o hábito do estudo. É possível trabalhar a mediunidade sem conhecimentos profundos da doutrina do Evangelho? Você acabou de responder, né? Olha que legal. Os pensamentos vão ao encontro, né, Eliette? Estamos todos na mesma sintonia. E agora a última pergunta, já para encaminharmos para o encerramento. Nós já estamos chegando a 1 hora já que nós estamos aqui estudando, e a gente vê como esse tema é instigante, as pessoas realmente participam. Nós tivemos uma grande audiência, muitas perguntas, por isso que toda segunda-feira o Éder está aqui respondendo. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui novamente falando sobre mediunidade. Gustavo, a última pergunta é com você, meu irmão. O Éder, o senhor Arthur Conan Doyle foi um escritor que caiu no gosto popular por criar aquele famoso detetive britânico chamado Sherlock Holmes. Mas o que poucos sabem é que o senhor Arthur Conan Doyle, ele escreveu um livro chamado A História do Espiritismo, lá no século XIX. Ele foi contemporâneo do senhor Allan Kardec. E nesse livro, ele traz um relato acerca de um médium chamado Daniel Douglas Home, que nasceu na Escócia, em Edimburgo. E o
o senhor Arthur vai falar que ele era portador, o Daniel, ele era portador de uma mediunidade de efeitos físicos, favorável à levitação e à materialização. Então, ele diz assim, esse trecho que eu vou ler, ele está no livrinho do senhor Arthur, História do Espiritismo. Quando Mr. Home passa, derrama em seu redor a maior de todas as bênçãos, a certeza da vida futura. O codificador considera que a presença de Daniel Douglas Home em Paris, em outubro de 1855, foi, de certa forma, providencial, constituindo-se em poderoso auxiliar na propagação das ideias espíritas. Médium, sob cuja influência se produziam principalmente fenômenos físicos, sem excluir, por isso, as manifestações inteligentes, foi defendido por Allan Kardec contra os detratores e maledicentes. O mestre declara que alguns fenômenos foram observados na França por testemunhas sérias, muitas esclarecidas e altamente colocadas. Não apenas ele, Home, mas também a mesa se elevavam no espaço sem nenhum contato. Esse fenômeno não se produzia por ato da vontade do médium. Kardec escreve que o próprio Home lhe disse não se aperceber do que se passava, julgando estar sempre no chão, salvo quando olhava para baixo. Então está claro, Éder, que o senhor Daniel Home, ele levitava, assim como as mesas naquela Paris do século XIX. Por favor, esclarece para nós, sem truques, como é que isso acontece? Muito bem, meu amigo. Bom, primeira coisa que eu tenho que te falar, nós somos estudiosos, não sabemos tudo. Estamos longe, né, de entender muita coisa de natureza espiritual. Bom, mas de qualquer forma, a sua pergunta é muito importante, porque ela remete à questão dos fenômenos físicos, né? Por exemplo, as materializações, né? A levitação, o aparecimento, né, de objetos, vários deles. É importante a gente aprofundar um pouquinho nisso quando a gente estuda, por exemplo, tem um livro que a gente gosta muito, que é do Raul Teixeira, e ele dá detalhes, na verdade, sobre esses fenômenos de natureza física. Ele fala de vários temas, dentre eles essas materializações. Quando o médium é um médium de efeitos físicos, que é o caso do Daniel Douglas Home, ele tem uma substância na célula dele, que é liberada, que a gente chama, tem estudiosos estudando a questão da ectoplasmia, que favorecem todos esses fenômenos, tá? Sabemos que nessas atividades de natureza mediúnica, de natureza física, existe um componente espiritual muito forte, muito grande. Normalmente existem equipes de trabalhadores espirituais na realização equilibrada desses fenômenos. Então, até no texto é dito, né, que ele não faz por vontade própria, tem muita assistência espiritual. Esses fenômenos, eles tiveram a maior importância, particularmente lá atrás, para demonstrar para nós, é uma das finalidades da mediunidade, a realidade da vida futura, né? Porque trouxeram manifestações, e tem espíritos que se materializaram através desse mecanismo, e isso comprovou com muita fidelidade a realidade da vida após a chamada vida física. O fenômeno em si, nós não temos, vamos dizer assim, elementos para trabalhá-lo com o carinho que seria preciso, viu? Eu preciso ser sincero nesse sentido. Como eu disse, nós estamos aqui como estudioso também, tentando entender essa faculdade que é ampla, né? Mas, na verdade, o que é feito é quase que uma contraposição à lei de gravidade. Não tem nada de espetacular nem miraculoso, mas utilizado essas forças, né, que são chamadas forças neutras ou ectoplasmia. Segundo a obra de André Luiz, 3 elementos são utilizados nesses fenômenos. Recursos do médium, que é o ectoplasma, especialmente, fluidos espirituais e fluidos da natureza. Eles vão proporcionar a realização desses fenômenos. Mas o fenômeno em si, eu não vou poder mentir para você. Nós vamos ter que dar uma estudada e trazemos ele mais à frente, exatamente o mecanismo, como funciona. O que nós sabemos é isso. É como se fosse
uma compensação da força gravitacional e ele levita. Aliás, não só ele que aconteceu esse fenômeno, tem muitos outros elementos que trabalhavam com a levitação. Sei que atendo só em parte a sua pergunta, mas até onde a gente dá conta. Né? Como eu disse, estamos longe de saber muita coisa, nós estamos começando. Tranquilo? Maravilha. Ok, Gustavo? Ok. Maravilha, maravilha. Bom, gente, estamos chegando já ao final. Eu vou ficar devendo aqui para a Viviane sobre essa questão da naturalidade da mediunidade. A gente vai transferir a sua pergunta para a semana que vem, tá, Vivi? Também aqui, a Rose Maria Diniz, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se um médium ostensivo desejoso de ser dialogador ou doutrinador pode mudar de ostensivo para doutrinador. Rosemaria, a gente também vai deixar sua pergunta para a semana que vem. Segunda-feira nós estaremos aqui novamente. Aí poderemos retornar novamente com a questão dos sonhos, né, Éder? Falar também sobre a questão mais detidamente da levitação, que o Gustavo nos trouxe hoje, que é uma questão muito interessante. E semana que vem a gente continua falando sobre mediunidade, combinado? Gostaria depois de um feedback de todo mundo que está assistindo, se a qualidade ficou melhor que do Facebook. A gente está procurando realmente algo que fique mais fluido, sem tantas interrupções por causa das quedas da internet, com a qualidade melhor. Espero que tenha sido melhor, depois o pessoal puder dar um ok aí para a gente, vai ser muito bom e importante, né? E amanhã nós estaremos de volta aqui, né, Zu? Amanhã a gente vai continuar estudando sobre a questão da evangelização. Conta para a gente o que a gente vai estudar amanhã, Zu. Boa noite, quero deixar um abraço aqui a todos que estão nos assistindo e a minha cunhada, Alessandra Mesquita, que tem nos procurado, às vezes, perguntando, e esse programa é uma grande oportunidade. Uai, Daniel, amanhã, evangelização, o que nós podemos conversar? O que vocês querem amanhã? Semana passada a gente falou sobre a arte, né? Isso, a gente tem ainda sobre a importância da família nesse processo, mas ficou, né, para a gente falar um pouco mais também dos recursos, não foi? Maravilha, a gente pode da arte. Da arte. Podemos começar falando dos recursos da arte e vamos caminhar para a importância da família. Maravilha. Então, amanhã nós estaremos falando sobre evangelização. Você gosta desse tema? Participe com a gente, tá bom? Então, agora nós já vamos encaminhar para este momento, agora um momento de gratidão. Nós vamos pedir ao nosso irmão Gustavo que nos conduza nesse momento, agradecendo a espiritualidade por estar aqui conosco, juntos, sempre incluindo, um estudo ótimo, uma participação maravilhosa, e o importante é isso, a gente estar cada dia mais reunidos em prol de bandeiras que verdadeiramente nos edificam. Afinal de contas, estamos chegando na era do homem espiritual. E é interessante que hoje, escutando alguns professores que estavam dando palestras sobre a questão da mudança do mundo, eles vêm dizendo que toda essa questão do Covid que está acontecendo realmente vai ser um divisor de águas. E teve um professor que falou que chegou o momento da gente olhar para o ser humano. E isso vem exatamente ao encontro disso. Mandar um abraço aqui para a Lena dizendo o seguinte: pena que só cheguei agora. Que isso, Lena? Que bom que você chegou agora, né? E amanhã a gente vai estar junto, quarta, todo dia a gente vai procurar reunir aqui. Vamos, a página do Facebook é Fraternidade Espírita Online, a gente vai colocar sempre o link lá para que todos possam acompanhar, né? Um abraço também para a Vivian de Paula, ela cumprimenta: oi, Zu, gotinhas de luz para todos. Que bom, Vivian, estar aqui com você também. Daniel, nosso tema de amanhã pode ser família e sua importância no processo evangelizador? Maravilha, combinado. Zu. Oi, Vivian. Gustavo, é com você, meu irmão. Vamos encerrar aqui este momento tão precioso. Então vamos buscar o coração infalível e bom do nosso Senhor Jesus no recurso da prece. Senhor Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos sob o seu amparo, adquirindo conhecimento através do estudo da doutrina espírita
que abraça a cada um de nós em teu nome. Todos os recursos materiais que nos cercam, proporcionando esse avanço em nosso benefício próprio, nós agradecemos imensamente e rogamos com carinho que as tuas mãos amigas continuem estendidas em favor de cada um de nós. Amparai também, Senhor Jesus, aqueles que neste momento estão passando por dificuldades de todos os jaezes. Que a tua luz possa adentrar ao lar de cada um deles, levando esperança e fé. Que o Senhor continue abençoando os nossos bons propósitos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Irmão Manzu, meu irmão Simval, meu irmão Gustavo, muito obrigado mais uma vez pela participação. E meus queridos irmãos que estiveram juntos com a gente nessa noite, muito obrigado por essa força, por essa corrente, estamos juntos e vamos sempre caminhar com essa luz de Jesus. Amanhã a gente está de volta, às 7 horas da noite. A gente deixa um grande abraço a todos. Tchau, gente. Até.